Olá, queridos! Hoje estaremos meditando um pouco sobre o artigo 13 da Declaração de Nashville sobre sexualidade bíblica, né? Uma declaração que foi escrita por mais de 50 líderes cristãos visando o padrão de Deus para a nossa sexualidade bíblica, saudável. Então, essa é uma declaração cristã evangélica. O que nós estamos fazendo é comentando essa declaração, porque nós assinamos embaixo dela no sentido de que concordamos. Não fomos nós que fizemos, não fomos nós que idealizamos absolutamente nada dela, porém as afirmações iniciais que a gente faz ou negações iniciais que a gente faz são a declaração lida para você. Aí a gente comenta. Então saiba disso para você saber aquilo que é a declaração e aquilo que é o nosso comentário, ok? Então hoje nós vamos fazer de novo afirmação e negação. A afirmação nossa é a seguinte: nós queremos afirmar que a graça de Deus em Cristo Jesus permite que pecadores abandonem seu conceito pessoal transgênero. E aí nós vamos ver a leitura de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a bondade divina, à medida que eu transformo a minha mente ou permito que os pensamentos de Deus que estão na palavra entrem em minha mente, eu estarei substituindo os meus pensamentos, os pensamentos do mundo e os pensamentos de Satanás, substituindo-os pelos pensamentos de Deus, que são a palavra de Deus. Aí Deus vai agindo no meu viver, agindo na minha vida, agindo na minha mente, agindo no meu coração, e vai retirando os pensamentos antigos e fazendo uma substituição por pensamentos corretos. Então, nesta bondade, ele vai me fazer aceitar a relação ordenada de Deus, que é: quem nasce com sexo biológico masculino é homem, quem nasce com sexo biológico feminino é mulher, e que o que passar disso é uma anomalia ao projeto divino de estabelecer homem e mulher, conforme você encontra no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Por causa disso, nós estamos vendo que pelo texto, em especial no verso 2, diz, olha, e que você renove ou se renove na sua mente. Onde é que acontecem as lutas espirituais principais antes do pecado ser praticado? Aonde que as coisas, né, acontecem? Na nossa mente, é ali. E o que Satanás mais faz? Ele usa os recursos, as mídias, as influências, os amigos, para que eles nos passem ideias erradas. E quando eu me deixo levar pelos pensamentos do mundo, da minha própria carne ou de Satanás, automaticamente eu estou abandonando os conceitos de Deus. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer em quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita? De dia e de noite. Então, o que eu devo fazer para substituir pensamento errado por pensamento certo? Eu devo dia e noite meditar na palavra, substituir por pensamento certo e pela fé crer nos pensamentos de Deus e não nos meus pensamentos. Ai, mas eu não consigo, vira e mexe, eu penso. Vá na sua fé, vá com diligência, vá com jejum e oração, mas continue pensando os pensamentos de Deus. Com isso, vai ser formado dentro de você os pensamentos dele. Agora, por causa de crermos no que Romanos está dizendo, nós queremos negar que a graça de Cristo em algum momento vai aprovar qualquer conceito pessoal que seja contrário à vontade revelada de Deus, que é o seguinte:
Tem gente por aí dizendo que já que você está pensando assim, já que você não consegue se dominar, que Deus vai aceitar você desse jeito, que isso não vai ser reprovado por Deus, porque Deus te entende, você é assim mesmo, você já nasceu assim. Esses pensamentos que alguém falar para qualquer pessoa são pensamentos carnais, demoníacos e mundanos. Os pensamentos de Deus estão na palavra e eles não mudam. A palavra de Deus não muda. Pode passar mundo, pode o céu e terra acabar, a palavra de Deus não passa. O próprio Jesus disse isso nos evangelhos. Terra e céus passarão, mas a minha palavra não vai passar. Isso então quer dizer que eu posso confiar na atemporalidade, ou seja, a palavra de Deus não está submissa ao tempo e não está submissa ao espaço em qualquer lugar. Aqui na China, no Paquistão, lá no Canadá, lá na Groenlândia, lá na África do Sul, não importa. Aonde for pregada a palavra de Deus, ela continua com o mesmo poder de 2.000 anos, de quase 3.000 anos atrás. Bom, por causa disso, nós queremos negar que a graça vai aprovar conceitos errados. Então, dizer, por exemplo, tem gente por aí falando, eu ouvi um vídeo esses dias em que a mulher estava dizendo o seguinte: olha, tem poucos textos que falam contra a homossexualidade no Antigo e no Novo Testamento, e assim mesmo eles são questionáveis. Veja bem, se houvesse na Bíblia, agora eu quero pensar com você, um único texto que falasse que Jesus é Deus, eu creria, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de quantidade de textos para que aquilo que ela fala seja verdade. Ou seja, se falar pouca coisa, não preciso acreditar. Se falar muitas vezes, eu preciso acreditar. Então, essa é uma maneira humana, carnal e demoníaca de pensar. Não é pela quantidade de textos bíblicos que se determina que um assunto é bíblico ou não, mas é o simples fato de estar nas Escrituras. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, instruir e corrigir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso então quer dizer que toda a palavra, sem exceção de uma letra, sem exceção de uma vírgula, sem exceção de absolutamente nada, ela continua e continuará sendo palavra de Deus. Bom, eu quero então te fazer ponderar em Apocalipse capítulo 22, verso 15. Joquebed vai ler para a gente Apocalipse 22, verso 15. É o último capítulo da Bíblia e são os últimos versículos da Bíblia. E olha o que ele diz sobre o futuro das pessoas que estarão ou que não poderão entrar no céu. Quem é que vai ficar de fora do céu? É o texto que está dizendo. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Bom, eu vou começar só com a última expressão. Se quem ama e pratica a mentira vai ficar fora do reino de Deus, será que quem é homossexual também vai ficar? Se a gente voltar no texto, para ser bem apegado ao texto, Joquebed leu uma palavra que na versão dela é impuros. Então eu quero dizer para você o que tem em outras, a tradução é porneia, e porneia indica o quê? Tanto está tratando dos fornicários, tanto pode ser traduzida como impuros, tanto pode ser, essa palavra impuro pode ser aquele que pratica qualquer tipo de imoralidade sexual. Então essa palavra porneia, ela é uma palavra dentro da área sexual. E aqui está dizendo que os impuros, isso quer dizer que é um adúltero que não foi lavado pelo sangue de Jesus e não foi perdoado, que não resolveu sua vida, alguém que é um fornicário. O que é um fornicário? É alguém que comete relação sexual, que pratica qualquer espécie de relação sexual fora do casamento. Alguém que não é casado está tendo qualquer espécie de relação sexual. Pode ser até bestialismo que envolve animais. Pode ser as coisas mais piores que você já ouviu ou não ouviu e que não compensa falar aqui e que nós não vamos falar.
Mas você precisa entender que impuros é todo tipo de relação sexual fora do padrão de Deus. E onde é que a gente encontra o padrão de Deus para a relação sexual? É simples. Volta lá para Gênesis capítulo 1 e 2. Deus cria o quê? 2 homens? 2 mulheres? Não. Deus cria o padrão ali. Deus não ia criar 50 seres humanos. Ele determinou na sua soberania e sabedoria que de 2 seres humanos ele faria toda a raça humana. E ele criou os 2 como padrão. E o padrão é homem e mulher. E ponto final. Então, o padrão de Deus sendo este, qualquer coisa fora disso é fora do padrão de Deus. Então, nós negamos que a graça de Cristo, que a palavra de Deus vai aprovar algo só porque aquilo não sai da mente e do coração de alguém. Esta pessoa precisa ir até a cruz de Cristo, depositar estes pensamentos ali, substituir os pensamentos com a palavra de Deus, para que então possa vencer. Agora, um último lembrete. Pode ser que em algum momento a sua luta esteja tão grande, ou a luta de alguém que passa por isso esteja tão grande, que ela não consiga sozinha. Então esse é o momento de pedir ajuda. Tem áreas e tem momentos da vida da gente que a gente precisa pedir ajuda. E se a gente pede ajuda, Deus vai nos restaurar. Por quê? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso está em Gálatas. Então não tem nada de errado em pedir ajuda quando é preciso. Mas eu preciso, antes de pedir ajuda, pensar os pensamentos de Deus e crer naquilo que Deus afirmou e entender e confiar que o que Deus afirmou é verdadeiro plenamente, que a palavra é de Deus e ela é a palavra de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça em Cristo Jesus. E só reforçando aqui, irmãos, o texto que nós lemos no começo, né, Romanos 12, 1 e 2, tem algumas traduções que dizem, não vos amoldeis. Ou seja, nós não devemos entrar no molde, na forma do mundo. Sim. Mas nós precisamos diariamente renovar a nossa mente na palavra, nos ensinamentos do Senhor. Sim. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de massificação de informação errada sobre sexualidade. As mídias, você pode ver toda novela, todo filme, todo seriado, até desenhos infantis. Pais, fiquem de olho, sim, porque vai ter sim, ali um personagem com a sua sexualidade distorcida. E eles estão lançando ideias, e eles estão tentando quebrar padrões, eles estão tentando moldar a nossa mente. Então, querido, amado irmão e irmã, renove a sua mente na palavra. sim, Busque no Senhor orientações dentro dessa área de sexualidade bíblica. Não se deixe levar pelo mundo, mas seja levado por Deus e por sua palavra. Converse sobre isso com seus filhos. Pergunta o que eles pensam sobre isso. E comece a inocular os textos bíblicos, porque se você não fizer isso, o mundo vai fazer, mas vai dar uma informação antibíblica. Sim. Então, não espere o mundo ganhar a luta no coração do seu filho para poder depois tentar salvar seu filho. Você tem que chegar antes, você tem que confrontar a mentira. Não estou dizendo para você machucar a criança. Você tem que mostrar qual é o ponto de vista de Deus. Errado, né? Porque aí essa criança vai crescer pensando do jeito de Deus. Então, faça isso e você vai ver daqui a alguns anos o lucro de investir com a palavra de Deus no coração do seu filho. Deus abençoe. Curta esse vídeo, querido, não esqueça disso, é muito importante. Por quê? Porque o YouTube vai mandar esse vídeo para muitas outras pessoas se ele for muito assistido e se ele tiver muitos likes. Nós não estamos aqui querendo aplauso de ninguém, de jeito nenhum. Nós queremos que a palavra de Deus, os conceitos de Deus cheguem a muitos corações. E compartilhe, envie para outras pessoas. Acompanhe o Guia Tempo com Deus, que é um instrumento de edificação da Igreja Batista em Dom Pedro. Que Deus te abençoe.